Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos paroquianos da Paróquia São José Operário, hoje, dia 25 de abril, domingo, estamos no quarto domingo da Páscoa, refletindo e rezando esse tempo, pedindo a Deus que abençoe e ilumine a todos nós. E o Evangelho de hoje, tirado de João, capítulo 10, versículos de 11 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, nesse domingo, nós somos convidados a olhar aí para o Evangelho de João, capítulo 10, que nos leva até Jesus, diante desse discurso agora de Jesus. Jesus se apresenta como bom pastor. Nós não temos na nossa cultura a figura do pastor, porque isso não faz parte da nossa realidade brasileira. Nós temos aqui a figura do criador de gado, nós temos a figura do peão, nós temos a figura de quem trabalha nos leilões aí e cria gado. E como era a figura do pastor? O pastor tinha o seu rebanho de ovelhas, eles eram nômades, então por isso andavam sem território, andavam por aí. Tinha uma péssima fama, porque eles invadiam terras, eles vendiam o leite e a pele e a carne muito caro, exploravam, e eram meio arruaceiros mesmo. Então, por isso que tem que colocar pastor, mas tem que colocar um adjetivo antes, que é um bom pastor. Não é qualquer pastor, é um bom pastor. E qual que é a característica do bom pastor? O bom pastor é aquele que gasta a vida em benefício das suas ovelhas. Porque o processo do pastor era assim: cada pastor tinha o seu rebanho e ele conhecia cada ovelha. E cada ovelha conhece a voz do seu pastor. Então ele caminhava à frente, ele ia falando o nome das ovelhas e as ovelhas respeitavam e respondiam à voz do seu pastor. Por isso que no final do dia, vários pastores arrumavam um lugar fechado e colocavam todas as ovelhas lá dentro. E ali um ficava de guarda, o resto ia dormir. De manhã, cada pastor chegava na porteira, e falava o nome de todas as suas ovelhas, e todas as ovelhas que ouviam a voz do seu pastor saíam do meio e iam até ele. É assim que funciona a questão do pastor. Se um pastor falasse o nome de uma ovelha que não lhe pertencia, ela não atendia. Mesmo sendo o nome dela, ela não atendia. Ela só atendia a voz do pastor falando o seu nome. E por isso que os pastores iam na frente e as ovelhas atrás. Porque a ovelha só obedece à voz do seu pastor. Se algum outro fala o nome dela, que não é a voz do seu pastor, ela não atende. Então, o que nós temos? Jesus coloca esse critério. Então, nós temos essa questão da comunicação, nós temos essa questão do bom, do cuidado, do zelo, e daquele pastor que dá a vida pelo bem das suas ovelhas. Essa comparação de Jesus, ela é muito bonita e profunda, porque nos remete também à questão do outro lado dos mercenários. Quem são os mercenários? São aqueles que se aproveitam das ovelhas, mas na hora que precisa defendê-las e protegê-las, eles fogem, dispersam, e aí são vítimas dos ataques dos lobos. Eu tenho para mim que todo mundo que está querendo insistir
em criar aglomerações, todos os pastores, bispos e padres que insistem em celebrar e criar aglomerações nesse período são mais para mercenários do que para pastor. Porque o pastor, independente da situação, ele está preocupado com o bem dos seus fiéis. Mas se você está preocupado com o bem dos seus fiéis num tempo de pandemia, você não pode ignorar uma pandemia. Por isso o Evangelho de hoje casa muito bem para o mundo que nós vivemos. Nesse mundo que nós vivemos, nós estamos sendo mais mercenários ou nós estamos sendo mais bons pastores? Nós estamos sendo mercenários porque a gente quer sugar e se aproveitar de tudo, ou nós queremos ser bons pastores preocupados com os nossos paroquianos idosos, que não podem ser submetidos a aglomerações, preocupados com as pessoas doentes, preocupados com as famílias que estão aí sendo vítimas da pandemia. Porque cada vez que morre alguém conhecido é sempre um grande dor, um grande sofrimento, porque atualmente se a gente morre de Covid, a gente é tratado como nada. Se a gente morre de Covid hoje, você é jogado num caixão lacrado e jogado na terra. Não existe nenhuma reverência, nenhum velório, nenhuma despedida, não existe nada nisso. A gente vai para uma UTI, se a gente morreu, a gente desaparece. Ninguém nunca mais nos verá, ninguém nunca mais vai poder fazer nada por nós. Nós somos jogados nessa realidade. E o bom pastor se preocupa com isso, ele não quer que nenhuma das suas ovelhas morra de Covid, não quer que nenhuma das suas ovelhas sejam entubadas, não quer nenhuma das suas ovelhas passando por situações de risco. Rezar, a gente reza em qualquer canto, estar em comunhão e união com a igreja, estar em comunhão com a missa, isso a gente pode estar em qualquer lugar, mas é importante a gente lembrar, é por isso que Jesus faz esse discurso hoje, eu sou o bom pastor porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. E o Evangelho de João, ele mostra muita clareza que Jesus não é vítima de nada, Jesus sabe de tudo, viu? Ninguém mata Jesus, ele entrega a vida porque ele sabe que ele também pode pegar a vida de volta, e é assim que é o processo. Tanto que no Evangelho de João não existe a frase dos outros sinóticos, do grito de Jesus, meu Deus, por que me abandonastes? Por isso nós temos esse Jesus de plena consciência da sua responsabilidade, do seu dever de dar a vida pelo resgate das suas ovelhas, da sua missão, da sua obrigação, daquilo que ele tem como controle e responsabilidade de preservar a vida. Mas também nos alerta se nós não estamos sendo cuidados por mercenários. Nos alerta também se nós não estamos sendo submetidos a mercenários. Nós vivemos num mundo cansado, num mundo de muita falatório, muita ideia, muita coisa, em que a gente parece que a gente não está sendo cuidado por mercenários. Porque às vezes ninguém liga para você perguntando se você está bem. Às vezes a gente não liga para ninguém perguntando se a pessoa precisa de alguma coisa. A gente não liga para ninguém perguntando se a pessoa está em paz. Viu? Então, quer dizer, a gente vive às vezes como mercenários mesmos. A gente vive numa igreja, num mundo, às vezes, que somos mercenários. Tanto que às vezes somos motivos de escândalos por aí. E aí a gente se preocupa muito, mas espera, se eu creio em Jesus Cristo, a minha missão é ser bom pastor. É conhecer a voz das ovelhas e permitir que as ovelhas conheçam a minha voz. E aí cada um de nós se pergunta, quais são as vozes que eu estou escutando? Quais são as vozes que estão me orientando? Quais são as vozes? Os mundos das redes sociais, atualmente eu ando muito crítico em relação a isso, porque é muita bobagem espalhada, é muita desinformação. Os grupos de WhatsApp da paróquia, às vezes, geram vergonha daquilo que são publicados e divididos e partilhados. Então, quer dizer, às vezes nós estamos escutando vozes de mercenários e não estamos escutando a voz de Jesus Cristo, que nos orienta, olha, cuide da vida, cuide da sua família, não arrisque, não há hospitais, não há nada, não tem médico, o pessoal não está dando conta. É muita gente morrendo diariamente, é muita gente. Tive uma reunião com os superiores da congregação da província nossa, todas as paróquias nossas,
perderam muitas lideranças. Nós tivemos a sorte na nossa paróquia que nós perdemos uma liderança até hoje, que foi o Gilberto. O resto nós não perdemos ninguém de frente, com a graça de Deus. Nós ainda estamos com essa bênção, estamos com essa responsabilidade. Mas muitas paróquias nossas perderam gente de frente, líderes, coordenadores, gente importante. Nós perdemos católicos, mas não perdemos nenhum, a não ser o Gilberto, liderança de frente, coordenador, gente importante dessa paróquia, que ajuda essa paróquia a caminhar para frente. Por isso a gente pede a Deus que abençoe a todos nós, que nós tenhamos pastores melhores no mundo em que nós vivemos, que Deus nos livre dos mercenários, que a gente tenha essa consciência de Jesus. Não, Jesus dá a vida, eu dou a vida para o bem de vocês, que é a continuação da minha carne e meu sangue, que é verdadeira comida, é verdadeira bebida, que Jesus tinha feito no decorrer da semana. Mas que Deus abençoe a todos nós, nos dê paz, sabedoria, ilumine a nossa vida e nos dê um coração bom para que a gente possa ter bons pastores nessa igreja, nesse mundo, e que Deus nos livre dos mercenários, daqueles que só pensam no lucro, daqueles que só pensam em tirar alguma coisa, daqueles que só pensam em ter vantagens, daqueles que só pensam em algum privilégio, em algum benefício, em alguma outra realidade assim. Um abraço e até mais.